Minha rainha, tem um surto coletivo acontecendo de um certo pensamento, um certo movimento, que eu não tô entendendo, sobre o que é ser uma mulher feminina, né? Sobre, trabalhar a sua feminilidade, como ser doce, gentil e alegre e ser tudo aquilo que um homem precisa para te amar. E a gente precisa conversar sobre isso, minha deusa, né? Porque existe uma grande diferença sobre o que muitos movimentos aí têm trazido um discurso, uma narrativa sobre ser uma mulher feminina, e o que eu quero trazer aqui é que realmente transformou minha vida, potencializa a minha vida todos os dias, faz com que eu acesse coisas inimagináveis, que é a energia da deusa, que foi realmente um movimento que fez eu me enxergar de uma outra forma. Então, hoje eu tava. E aí, muitas conexões, né? Muitas conexões. Porque eu tava lá no YouTube ali e veio um conteúdo que eu até compartilhei nos stories ali, fiz um post falando. Apareceu um conteúdo assim de como ser. O canal já era isso, assim, era alguma coisa, mulher feminina, alguma coisa assim. E aí era, como se tornar mais feminina, mais dócil, né? Mais meiga, alguma coisa assim. E umas imagens assim, né? Com as mulheres, os lacinhos, aquela coisa muito fofinha, beirando ao infantil. E de tempos em tempos, de dias em dias, aparecem os conteúdos assim, até porque eu estudo muito sobre o feminino, né? Sobre as questões do feminino, e aí acaba vindo uns canais assim desse jeito, né? Muitos canais com um viés conservador, com uma perspectiva da mulher que vem da mulher virtuosa, que vem com questões relacionadas ao cristianismo. Nada contra o cristianismo, mas como a Anitta já apresentou no Domingão do Rucão, como a Anitta já apresentou no Domingo de Páscoa, né? Não são todas as mulheres que se identificam com essa narrativa de ser uma mulher submissa, de a partir do que está escrito na Bíblia e afins, né? E tá tudo bem, né? As pessoas que seguem isso, você tem liberdade religiosa para seguir o que você acredita, mas existem mulheres que se conectam com o poder do matriarcado, que se conectam com uma outra espiritualidade ancestral e que esse feminino também habita esse lugar. E como que a gente dialoga com esse feminino a partir de uma perspectiva que não é conservadora, a partir de uma perspectiva que não é sobre você se tornar mais feminina para ser escolhida pelos homens. Na verdade, justamente ao contrário. Para você passar a escolher, não é? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, hoje eu tava lá no YouTube e aí veio esse conteúdo, e aí eu já associei com várias coisas, com vários movimentos aqui dentro da Minona, né? Amanhã eu vou colocar no mundo uma criação poderosíssima, linda, maravilhosa. Então eu falei, quer saber? Eu vou fazer uma live, né? Vou fazer um encontro. Faz tempo que eu não faço live, inclusive só aqui no Insta, né? Normalmente eu faço lá no YouTube, o Almoço das Gostosas ali, eu fiz. Então faz muito tempo. Eu falei, nossa, verdade, né? Por que não, né? Por que não fazer um encontro ali no final da noite de surpresa, lindas e maravilhosas, né? Aliás, boa noite, minhas deusas lindas, incríveis. Como é que vocês estão? Me dê uma noite, fala se vocês estão me ouvindo bem, se tá tudo certo por aí. Me manda coraçãozinho, que eu adoro um biscoito. Mas eu achei importante trazer esse assunto aqui, porque ele tem tudo a ver, né, com a criação que eu vou compartilhar amanhã com o mundo. E que eu falei um pouquinho sobre ela na live de segunda-feira, né, no Almoço das Gostosas, que eu trouxe sobre isso. Sobre o quanto é importante a gente aprender a receber. Foi uma live que eu falei sobre como você ser mais presenteada. E quando eu tô falando isso, quando eu falo de aprender a ser mais presenteada, eu tô falando diretamente de uma energia da deusa. Diretamente sobre isso. Diretamente sobre isso. E aí eu trouxe, né, sobre o quanto que a gente ainda não se acostumou com a ideia de uma vida mais fácil. A gente não se acostumou com a ideia de uma vida onde a gente recebe, onde a gente é a fonte da criação e a gente é reverenciada por isso. Okay? Então, muito dos discursos e das narrativas que tem sobre o feminino ainda é sobre um feminino insuficiente e que esse feminino precisa se moldar a um olhar masculino para ser escolhida, né, para esse masculino, para ser submissa a esse masculino, para servir a esse masculino. Certo? E aí, quando eu penso essa criação, né,
que eu vou trazer para o mundo amanhã. O que é isso, minha deusa? É um desafio poderosíssimo, né, de 15 minutos por dia para você se tornar 15 vezes mais irresistível. E esse irresistível, né, tem a ver com você aumentar o seu poder de magnetismo. Eu até tinha pensado em usar essa palavra de magnetismo, mas afinal o magnetismo é sobre você ser irresistível. Para quê? Para homem. Gente, irresistível para homem é só uma consequência. Se você quiser, se você não quiser, tá tudo certo. É só um plus. Mas irresistível para o que você deseja para sua vida, para os seus sonhos, para suas metas, ok? Para um estilo de vida que faça sentido para você. Para facilidades. Se tornar irresistível para que facilidades aconteçam na sua vida. Né? E quando eu criei, né, esse novo serviço, né, esse novo produto, eu me preocupei muito em trabalhar algo que eu percebo que as meninas falham muito. Que é nesse lugar de sair do racional, do intelectual, do que eu preciso de um conteúdo, de um curso ali para eu aprender determinada coisa. E aprender é muito importante, é muito bacana, mas não adianta você aprender e você não conseguir se movimentar de outra forma. Então, provavelmente na sua vida, você já aprendeu muitas coisas, você já sabe muitas coisas, você já tem muitas informações. Você já passou anos acessando muitas informações. Porque você foi trabalhando só com essa parte do seu cérebro do raciocínio. E que é ótimo, que é importante, que bom, né? Que você não foi uma porta e ficou sem aprender nada, que você acessou esse conhecimento, mas não é só isso que a gente trabalha. A gente precisa aprender a trabalhar também o lugar do invisível. E por isso que esses 15 minutos, né, para você se tornar 15 vezes mais irresistível, são sobre áudios de ativação ao longo do dia. Então, esses áudios de ativação que você vai receber, né, são 3 áudios para você escutar todos os dias. Então, o desafio é, ao longo dos dias, você ir escutando, sem você entender, sem você se preocupar em entender, sem você se preocupar com nada, simplesmente receber a canalização que tem nesses áudios, que vem a partir de anos de estudo, de anos de estudos de símbolos, de arquétipos africanos, de arquétipos femininos, de divindades, de elementos. Então, os anos de conhecimento que eu acessei foi para trazer para você, né, quais são as ferramentas que realmente funcionam. Então, o conhecimento, a gente só tem uma transformação real quando a gente coloca em prática, quando a gente vivencia aquele potencial. E existe uma força desse feminino que é sobre o receber. E que eu percebo que muitas rainhas lindas e maravilhosas não conseguem acessar essa energia em si. Então, quando eu estava nesse lugar dessa criação e pensando sobre esse feminino, sobre ativar cada vez mais essa energia da deusa, dessa energia dessa mulher que se conecta com o campo do invisível. Então, o invisível, quando essa mulher se relaciona com esse invisível e que a partir disso ela pode criar na matéria, no campo do visível. Isso é um princípio da sacerdotisa, da carta da sacerdotisa, inclusive no tarô, que é o início do princípio feminino. Okay? Então, imagina eu aqui pensando várias dessas coisas, criando, trazendo isso para o mundo, e aí vem, né, esse vídeo falando sobre ser uma mulher, né, que talvez você ser uma mulher docinha, né, submissa e usar lacinho e cor de rosa. E aí eu achei importante vir aqui e trocar uma ideia sobre, de fato, entender essa diferença. Porque falar sobre o feminino para mim é muito importante, mas sobre qual feminino, de fato, nós estamos falando. E entender como realmente a gente se enxerga, como realmente a gente se observa. E amanhã, ok? Eu vou abrir as vagas por 15 minutos, ok? Para você se tornar 15 vezes mais irresistível. E aí, o que acontece? Amanhã de manhã, eu vou liberar o link com exclusividade num grupo do WhatsApp, que é o grupo das gostosonas, que é o grupo das deusas, que é o grupo das gatas que já decidiram que querem mais facilidade na vida delas. Que não querem ficar provando nada, que elas querem só receber, entendeu? Só receber o que há de melhor. Né? E aí, amanhã de manhã, eu vou soltar o link com exclusividade lá no grupo do WhatsApp. Por que eu vou fazer isso? Porque as primeiras a se inscreverem nesse desafio, ok, vão ganhar
um presente maravilhoso. Não sei se eu falo aqui hoje, mas eu vou falar, assim que eu terminar a live, eu vou falar lá no grupo do WhatsApp que presente é esse. Esse presente, assim, ó, poderosíssimo. Quem sabe eu falo aqui no final, né? Não sei se vocês querem saber da fofoca, fala aí pra mim se vocês querem saber da fofoca, mas se você estiver no grupo, você vai saber de qualquer forma. Pra você participar do grupo, pra você receber o link pra participar do grupo, é só você digitar aqui nos comentários sim, tá? Então, deixa eu só escrever aqui. Digita sim. E essa palavra, né? Essa força, sim, sim, eu aceito. Eu aceito receber mais, eu quero mais. Tá? Então, você coloca aí nos comentários sim, e aí você vai receber o link desse grupo do WhatsApp. Então, amanhã eu vou soltar o link com exclusividade lá, primeiro, antes de todo mundo, para as gatas que estão no grupo terem mais chances de serem as primeiras e ganhar um super presente que tem tudo a ver com a energia da deusa, inclusive, tá? Então, eu sugiro muito você estar nesse grupo do WhatsApp. Inclusive, vai ter bônus maravilhosos para enfim, as primeiras horas aí, fora para as primeiras, que se inscrever também para as primeiras horas, certo? Então, você participando do grupo, você vai garantir essa condição especial, beleza? E aí, deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Online por aqui, chefona, e eu procurando no YouTube. Amo, né? É isso, né? Eu não fiz no YouTube porque eu decidi hoje mesmo, né? Que eu ia fazer essa live aqui por conta desse conteúdo ali que eu fiz e tal, né? E aí aqui no Insta acaba sendo mais fácil e tal, né? As gatas já conseguem achar com mais facilidade, ok? Mas vamos lá. Certo? Eu quero trazer aqui pra você 3 pilares, dizer dessa forma, né? 3 pontos importantíssimos que não se é olhado, não é se discutido quando se fala dessa energia feminina. Né? Então, dessa visão conservadora, dessa visão cristã, dessa visão desse feminino ali, de como você potencializar o seu feminino e que tem muito a ver com você ser aceita. Tá? E aí eu quero trazer 3. Selecionei 3. Tem vários, mas eu selecionei 3 que eu acredito que existe um grande déficit sobre falar sobre isso e são energias relacionadas a esse poder desse feminino em si, dessa energia de deusa, ok? Então, a energia da deusa é sobre realmente você parar de vivenciar algo mediano, ok? É sobre você experienciar uma vida que é divina, que é sagrada. É sobre você se reconhecer como divina, como sagrada, ok? E me debruçando sobre muitas divindades africanas, diferentes povos, né? A partir de um recorte do feminino, né? Divindades africanas femininas, existe um lugar muito comum e que é muito negligenciado. Né? Quando a gente pensa o feminino, principalmente nessa narrativa aí, do feminino de lacinho cor-de-rosa, tá? Vou chamar assim, então, o feminino do lacinho cor-de-rosa. Que é sobre a energia de destruição. Então, quando a gente está falando da energia da deusa, quando nós estamos falando do feminino, nós estamos falando em potencializar a nossa energia de destruição. Ou seja, todas as divindades femininas, em algum nível, em algum momento, né, possuem a energia da destruição. Ok? E isso é tão importante, isso é tão fundamental. E quando aparece esse tipo de conteúdo falando sobre o feminino e trazendo um viés do feminino como apenas um lugar submisso, a gente deixa de acessar uma grande força da deusa, que é sobre essa habilidade da destruição, sobre ser temida. E o quanto que isso é importante quando a gente consegue perceber narrativas, né, de violência em relação a esse feminino. Okay? Então, existe um marco histórico, um atravessamento histórico que faz com que os saberes ali femininos sejam marginalizados. Certo?
com que as mulheres sejam perseguidas, sejam inferiorizadas. Então tem um recorte histórico que isso começa a acontecer. Okay? Porque esse feminino tem, né, um poder de destruição muito forte. E quanto mais você se aproxima de uma energia da deusa, uma energia de mulher poderosa, mais você também tem consciência do seu potencial de destruição. E o seu potencial de destruição para que você saiba ser temida. Aprenda a ser temida. Possibilite isso na sua vida. Ok? Entenda, né, essa força também, né, que há dentro de você. E isso é sobre uma energia de proteção fundamental para nós. Fundamental. E que essas narrativas, muitas vezes, sobre a feminilidade, afasta totalmente disso. Desse potencial de destruição. As divindades femininas mais lindas, mais doces, mais gentis, têm grande potencial de destruição. Elas reconhecem isso. Isso faz com que elas tenham menos receio, menos medo, menos vulnerabilidade em relação à vida. Para elas saírem de um lugar de presa e também se tornem predadoras. Minha rainha, se você olha na natureza, inclusive, muitas felinas vão para essa caça. São as felinas ali que têm um poder de destruição, e essa destruição que eu estou trazendo aqui não é sobre fazer mal para o outro. Okay? É sobre, muitas vezes, garantir o fundamental, o necessário. Você precisa entender que para muitos movimentos que você precisa fazer na sua vida de crescimento, de alcançar aquilo que você deseja para a sua vida, você vai precisar destruir bloqueios, você vai precisar destruir limitações, você vai precisar destruir a opinião de gente tosca, destruir empecilhos que não fazem sentido nenhum. E você vai precisar se relacionar com essa energia mais agressiva. E esse é o grande problema. Que não olhar para isso faz com que isso seja usado contra você. Okay? Então, uma mulher que quer ser só doce ali e passiva, essa energia de destruição, ela vai acabar direcionando para a autodestruição. Não é à toa que as gatas boazinhas, a síndrome da boazinha, faz com que se forme várias mulheres frustradas. Várias mulheres que não conseguem se priorizar. Várias mulheres com um movimento de autodestruição extremamente forte. Porque a energia da deusa é uma energia de destruição. Se a gente quer vivenciar, ok, uma vida que é uma vida divina, que é uma vida sagrada, se a gente quer se enxergar como divina, como sagrada, nós precisamos olhar para o nosso poder de destruição e entender que de tempos em tempos ele precisa ser usado. Ok? Que, inclusive, essa energia de destruição é uma energia importante para que esse masculino tema o feminino. O feminino precisa ser temido. Socialmente, quando a gente vê esses casos de violência contra as mulheres, é importante a gente ter uma outra visão. Não adianta você ficar falando, né, homens, parem de nos matar. Sinto muito. É importante que as deusas reconheçam o seu potencial de destruição. Que esse masculino volte a temer esse feminino. E, inclusive, esse temer é também uma maneira de venerar. Então, não é um temer em relação à agressividade. Em relação a, nossa, então beleza, eu vou sair na mão ali com aquele cara ali, se for necessário. Mas não é necessariamente sobre isso. Existe um lugar, ok, que é um outro pilar da deusa e que essas energias, seja uma mulher feminina, não fala sobre isso. Que é, você ter a voz mansa, que é o quê? Você ser clean girl, né? Você usar lacinho, sei lá, você seguir o que tá na Bíblia.
de ser, como que é submissa ao homem e tal, né? Que não vai falar sobre um conhecimento, uma característica, uma energia que é direcionada à deusa, que é direcionada ao feminino e que a gente precisa voltar a se apropriar, que é a energia do mistério. Primeira coisa, energia da destruição. Segunda energia, energia do mistério. O que é o mistério? É a relação com o invisível, a relação com a espiritualidade. Okay? Esse portal, né, dessas águas que está relacionada à deusa, ao feminino, ao mistério da vida. Né? Então, o útero e o ventre que possibilita com que, né, uma alma exista aqui na matéria. Então, essa energia dessa deusa em si, que está relacionada ao mistério, e por isso que ela é temida muitas vezes. Ok? Porque ela comanda o mundo também do invisível. Minha rainha, é uma grande perda de tempo você querer dominar só a energia do intelecto, só a energia do visível, da matéria. E aí que muitas mulheres se afastam do seu real poder e servem justamente ao patriarcado, justamente a linha e a perspectiva do patriarcado. E aí fala que está lutando contra o patriarcado e está fazendo exatamente aquilo que o patriarcado quer. Ou seja, diminuir o poder e a importância do mistério. Do saber que está no campo do invisível, que está no campo do sentir, que não está no campo do racional. Você entende a importância de eu trazer algo que está relacionado a áudios de ativação? Que é sobre mergulhos internos? E eu imagino que essa mulher se questiona muito. Como assim? Eu vou ouvir 15 minutos. Mas isso não tem lógica, Bernardo. Mas isso entendeu 15 minutos que eu não vou ter que fazer nada, que eu vou ter que só ouvir. Energia do mistério, poder do mistério. E quanto mais você dominar isso, mais você vai conseguir ser a fonte de coisas inimagináveis. E por isso que você se torna tão irresistível. Porque existe um mistério. E aí o mistério tem a ver com essa perspectiva espiritual, do campo do invisível, mas também tem a ver com a sensualidade. Em breve a gente vai entrar na temporada de touro, e aí a gente vai ter aí a lua cheia em escorpião. Escorpião é um signo que fala muito sobre isso. Escorpião é um signo que fala sobre espiritualidade, é um símbolo de espiritualidade e de sensualidade. A gente tem vários símbolos relacionados a isso. Várias divindades que são lindas, maravilhosas, sensuais e bruxas. Certo? E que dominam os mistérios do campo do invisível. Porque a sensualidade é sobre, de alguma maneira, fazer uma magia. Só que muitas mulheres se afastaram completamente disso. Se afastaram completamente desse lugar. Entende? Então, vamos lá. Tá ficando nítido aí? Diga aí, minha deusa. Ou se você tá confusa. Quero saber nos comentários. Fala aí pra mim. Ok? Energia de destruição. Energia do mistério. Ok? Lembrando. O 15 minutos, né, para se tornar 15 vezes mais irresistível, trabalha diretamente com essa energia do mistério. Mas cadê? Eu quero a lógica, eu quero a certeza. Como é uma certeza que não é aqui? Que é uma certeza que é aqui. Que é vivida, que é sentida. Ok? Uma mulher que carrega essa certeza, que ela não precisa ficar dando dados e justificativas pra ninguém, já era. Essa mulher é irresistível. Quem que não quer comprar dessa mulher? Quem que não quer estar perto dessa mulher? Quem que não quer presentear essa mulher? Quem que não quer ser o companheiro, companheira dessa mulher? Quem que não quer casar com essa mulher? Mas ela não está fazendo isso para ela ser aceita. Sabe?
É isso. Minhas rainhas, o quanto de mulher que começou a olhar o feminino pra arrumar um relacionamento. E um relacionamento, eu acredito que é um pilar fundamental. A gente tá aqui pra se relacionar, nós estamos aqui pra ser amada. Mas essas mulheres começaram a pesquisar, a se interessar sobre o feminino para elas serem escolhidas. E um princípio da deusa é da veneração. É essa mulher ser venerada. Presta atenção, segredinho aqui entre nós. Para você ser venerada dentro de um relacionamento, ser venerada, ok? Essa pessoa, sobretudo se for um homem, sobretudo se você quiser se relacionar com um homem, ok? Esse homem precisa te temer em algum nível. E por que ele precisa te temer? Porque você é fortona e vai dar uma facada nele? Não necessariamente. Mas ele te teme porque você domina um campo do espiritual, do invisível, que ele não consegue acessar. Que ele não consegue acessar. Certo? E é isso. Existem homens espirituais, existem homens maravilhosos, incríveis. Eu sei que às vezes é difícil de acreditar isso, mas existem. E esses homens incríveis e maravilhosos são atraídos por essa energia sagrada também. Porque esses homens são sagrados. Os embuste, os nada com nada, os red pill. Mas um homem que está na sua energia sagrada também, está se curando também, vai olhar para uma deusa e vai querer venerar essa deusa. E vai olhar para essa deusa, né, e entender que ela domina um lugar que ele não acessa. Ok? Gente, em inúmeras culturas, né, dos povos originários, dos povos que, né, ou seja, dos não colonizadores, dos povos originários, existem símbolos, deusas, forças. Tem algumas que eu não posso nem falar o nome agora, porque está de noite. Para você entender o quanto essas energias são temidas também. Tem esse potencial de destruição. E elas estão no campo do invisível. Ok? E aí a gente se relaciona com... E tudo isso está conectado com um terceiro pilar que eu gostaria de falar aqui. Minha rainha, eu poderia ficar horas falando de várias coisas diferentes. Do que diferencia uma energia de Deus de uma energia de songamonga, energia feminininha e seja feminina, feminilidade e lacinhos. Poderia ficar horas falando, mas eu selecionei 3 que eu acredito que realmente é um chacoalhão aí pras gatas. Por isso que, se tá fazendo sentido aí, pra vocês, minhas lindas, manda um coraçãozinho. Manda um coraçãozinho pra eu saber que tá fazendo sentido pra vocês. Por favor, porque é isso. Né? A gente aprender a se exaltar. Exaltar esse feminino. Tá? E tudo isso que eu falei, a destruição, o mistério e esse masculino que deseja ser escolhido. Minha rainha, se você não vivenciou isso até agora, porque você acreditou em muitas mentiras de insuficiência que foram faladas ao longo da sua trajetória, ao longo da sua história, você precisa viver uma troca, uma relação onde a outra pessoa deseja que você a escolha. Onde a outra pessoa se sente grata por você a escolher. Só que isso só vai ser possível né? Quando você se voltar para si mesma. E se voltar para si mesma não é negar que você quer viver um amor. Não é negar que você quer ser amada. Eu nunca neguei isso. Ok? Mas eu sempre entendi sobre esse lugar, para eu conseguir ter hoje um relacionamento incrível, maravilhoso, entender esse lugar, né, de ser reverenciada, de ser tratada como uma deusa.
Nada menos que isso. Nada menos que isso. E não ter que ser submissa para ser aceita por esse homem. Esse é um buraco, não caia nesse buraco. E você precisa entender o que está por trás disso. E aí, essa mulher que esse masculino deseja ser escolhido por ela, carrega uma das forças mais preciosas da deusa. E que é o terceiro pilar, pra gente encerrar, que é o da cura. Quando a gente tá falando da energia da deusa, da energia do feminino, e que não é sobre você ficar usando vestido, salto e... Eu acho tudo lindo, tudo maravilhoso, mas você não pode reduzir a isso. Você não pode esquecer que quando a gente tá falando de ser uma deusa, que é viver uma vida sagrada, se enxergar como uma mulher sagrada, e tudo que você cria, consequentemente, também é sagrado, também é importante, também é grandioso. Eu fiz tal coisa, não achei que tá bom. Eu fiz, não gostei. Se você é a fonte, como que não vai ser bom? Falei isso na live de segunda-feira, repito aqui. Isso é uma consciência, uma certeza de uma deusa. Certo? Mas existe esse pilar da cura. Uma mulher tem um forte poder de cura, de simbolizar a cura para outras pessoas, de simbolizar a cura dentro de um relacionamento, de simbolizar a cura através dos seus projetos, através do seu negócio, através da sua mensagem, através da sua ideia, através da sua imagem. A energia da deusa tem a ver com a cura. Quando você olha para inúmeras divindades, para inúmeras deusas, elas curam. Elas têm essa força da cura. Por isso que ela se torna tão irresistível, porque ela representa essa cura. Só que as mulheres, elas estão tão feridas, tão atravessadas, tão perdidas, tão desconectadas, tão distraídas. Poxa, ninguém quer estar perto de mim. Óbvio. Poxa, nada que eu faço funciona. Óbvio. Porque você ainda não se conectou com a energia da cura que você carrega. E que você carrega para trazer para o mundo e para trazer para a sua vida. Para potencializar esse ciclo. A energia do feminino real, a energia da deusa real é uma energia de cura. Como você consegue ter essa consciência? Como você consegue ter essa consciência? Essa autoconsciência desse seu poder de cura. De curar com as ervas, de curar com a sua formação, com os seus talentos, com o seu afeto, com a sua escuta, com a sua presença, com o seu sorriso. Como você traz essa consciência real para a sua vida? Se você, enquanto mulher, não traz essa consciência de que você pode curar, você vai estar fazendo um grande desperdício. Porque você vem com essa força. A capacidade de curar no campo do invisível. E é aí que tá. Uma mulher cura, não necessariamente quando ela faz no campo da matéria. Mas principalmente quando ela trabalha no campo do sutil, no campo do invisível, no campo do não lógico. Quando ela trabalha isso nela mesma. Como que ela vai potencializar isso se ela não trabalhar isso nela mesma? Por isso que isso é fundamental. Fundamental. Trabalhar com aquilo que está dentro do seu subconsciente. A linguagem do subconsciente é a linguagem dos símbolos. Por que você acredita que, desde que a Minona existe há anos, toda segunda-feira tem o direcionamento do tarô, tem uma imagem ali.
que fala diretamente com você. Porque a energia da deusa precisa ser uma energia que traz cura pro mundo. E por isso que eu trabalho com o feminino. Por isso que eu trabalho com mulheres. Porque eu realmente acredito no poder de cura dessa energia. E como eu me curo através disso também. Entende? E como isso atrai. Olha que delícia, né? Olha o que te torna verdadeiramente irresistível. Trabalhar esse potencial de cura. Por isso que quando eu trago 15 vezes mais irresistível, a gente está trabalhando muitas coisas ali. Muitas simbologias ali. Foi pensado especificamente. Manhã, tarde e noite são 5 áudios de ativação. Para você trabalhar esses 3 momentos. Porque tem um significado. Tem o significado da sua manhã, tem o significado da sua tarde, tem o significado da sua noite. E existem mulheres que estão tão desconectadas que nem sabem mais quando é dia, quando é noite. É a rotina da corrida de ratos. E você não pode esquecer que a sua existência é sagrada e importante para o mundo. A sua existência é a existência de uma deusa. Quando você tem consciência disso, você acaba se comportando como uma deusa que recebe. Que é venerada, que tem uma vida mais fácil, okay? Que trabalha, né, inúmeras energias ali e que movimenta muitas coisas simplesmente por ela existir. Não por ela ser produtiva, não por ela ser útil, mas por ela ser sagrada. Ok? Certo? E as deusas? Quero saber como que chega pra vocês essa mensagem. Vou ler os comentários aqui. Lembrando, última chamada de deusa linda, preciosa. Amanhã, ok? Lá no grupo do WhatsApp, no grupo exclusivo, pra você entrar no grupo, é só você digitar sim aqui na live mesmo, que você vai receber o link pra você fazer parte do grupo lá no seu direction, ok? E aí, terminando a live, você pode entrar. Amanhã eu vou soltar o link com antecedência, antes de tudo, lá nesse grupo do WhatsApp. Porque as 3 primeiras vão receber uma orientação do oráculo. Mas é uma orientação do oráculo onde a gente vai trabalhar diretamente com deusas. Com a energia da deusa. Certo? Vou falar mais, vou trazer mais fofocas lá no grupo diretamente, porque é só quem tá no grupo que vai ter essa oportunidade ali em si, tá? Então, entra no link. Eu compartilhei nos stories, vocês compartilharam nos stories hoje, compartilhei nos stories também, tá o link do grupo lá nos stories, e é já amanhã de manhã. Então, essa é a última chamada, ok? Você vai poder entrar no 15 minutos depois, mas a maneira mais fácil e mais de deusa, e eu tô fazendo isso para que você saiba receber cada vez mais, é você entrando amanhã de manhã, tá? Sem custo nenhum. Você entra no grupo, acessa com antecedência e recebe mais, investindo muito menos. Pra mim, essa é a lógica da deusa. É isso que é importante que você aprenda a viver cada vez mais. Certo? Deixa eu ver aqui. É isso, sim. Tá muito nítido, nitidíssimo. Que bom, tá nítido, Razinha. Fico feliz porque vocês são deusas. Vocês estão entendendo isso. Vocês sabem isso. Tudo que eu tô trazendo aqui é sobre um relembrar. Porque vocês carregam essa energia sagrada divina dentro de vocês. É só uma lembrança. Eu falo que eu cheguei na minona por causa de macho que não me quis e agora sou uma grande chefona. Amo! E agora você que não quer os machos no escroto, né? É sobre isso, é sobre isso. Gente, esse lugar do afeto, do amor, né? Ele traz muitos ensinamentos pra nós.
Então, nós não temos que ter vergonha de sentir, de se apaixonar, de se decepcionar. É sobre a energia da vida mesmo, ok? Mas nós nunca podemos esquecer que nós somos a fonte. A energia da deusa, eu não falei sobre esse pilar, né? Mas a energia da deusa é a fonte. Okay? Se nós somos a fonte, não tem como a gente ficar buscando a fonte na outra pessoa. Se a gente ter consciência que a gente é a fonte, a gente ter consciência que a gente traz mais beleza, mais felicidade, mais cura para a vida da outra pessoa. E a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente se trabalhar e entender quem realmente merece. Quem realmente sabe nos venerar. Certo? Isso é um processo. Os mistérios são tudo. Gabi, escorpiano, né? Sabe, né, minha rainha? Sabe. E é isso, né, Gabi? Não é uma coisa que deve ser escondida. Muito pelo contrário. Gente, isso é um poder que poucas pessoas têm. E é isso. Um poder que o feminino tem em um nível, em um grau que o masculino não tem. Certo? E aí, socialmente, e a gente precisa saber separar. Mas, socialmente, esse poder é visto como inferior, como não racional, como não científico, não sei o que. E a ciência é um recorte de uma sociedade importante e maravilhoso, mas um recorte de um estilo de pensamento. Ok? E existiam saberes antes de saberem o que era ciência. E que eles também podem ser usados junto com a ciência. Tudo bem, você pode usar a ciência, né, quando ela te cabe, e você pode usar outros saberes quando eles te cabem. E aí que tá. Esses saberes, muitas pessoas não têm acesso. Muitas pessoas não explicam. A vida é cheia de mistério. A ciência não explica tudo. A lógica, o cálculo não explica tudo. Até nas ciências sociais, né? A gente tem as pesquisas qualitativas. Quando a gente está falando de ser humano, nem tudo é quantitativo, nem tudo é sobre número, quantidade, exato. Às vezes é sobre qualidade. Okay? Você pode ler um livro sobre antropologia, sobre, né, sociologia e não tem nenhum número. Mas está falando sobre mudanças significativas que acontecem. Porque nem tudo se explica na lógica. Existem mudanças que acontecem. E você pode fingir que, né, tentar explicar, e tem algumas que jamais vão ser explicadas. Jamais vão ser explicadas, porque elas são o próprio mistério. O mistério precisa existir também. Ok? Quando a gente sabe se apropriar disso, como que nós não vamos ser irresistíveis. Por isso que o 15 minutos independente do que você faça no seu dia a dia, o quanto você produz, as suas ações, você ativa esse poder irresistível em você, tá? Então vocês vão amar esses áudios lindos. Já fica, né, o convite. Eu vou falar sobre 15 minutos, né? Amanhã é um lançamento, com condição especial ali de lançamento, lindo. Eu vou falar mais sobre isso, você vai ficar com vontade. Você vai falar assim, vai chegar uma hora que você, é isso. Até porque eu domino as artes do invisível. Tudo isso aqui que eu falei aqui pra você, né, tem aqui na Minona. Então, né, vai chegar uma hora que você vai ficar com vontade. Então é melhor você facilitar a sua vida e acessar, né, com a condição mais fácil pra você. Mulheres sagradas encontram pessoas sagradas. Com certeza. Com certeza. É a fonte, né? Isso é potência pura, maravilha. Ai, adoro. Bom, minhas deusas lindas, vou finalizando por aqui, né?
só uma troca de ideia ali, né, precisava falar sobre isso hoje, trazer esse reforço para vocês aproveitarem essa condição especial do 15 minutos em si. Amanhã é um dia especial, um dia de início de novos movimentos, e espero que esses 3 pilares aqui realmente você internalize da melhor forma possível, sabendo que existem muitas coisas que diferenciam, né, esse feminino aí conservador que está sendo colocado e a energia da deusa. Saiba escolher, ok? Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Um beijo, muito obrigada pela companhia e até mais!